Só Cristo sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos fazer aqui a leitura da nossa revista. Eu creio que nós temos hoje o slide aí para os irmãos acompanharem. O nosso textuário está lá em Salmos de número 56, no verso de número 54, o nosso texto de referência está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Eu vou ler primeiro o textuário. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me podes fazer a carne? Nós temos hoje como verdade aplicada uma firme confiança no Senhor e um viver convicto na verdade do Evangelho são fundamentais para não sucumbirmos diante das crises. Os objetivos da lição hoje são mostrar que Deus sempre nos socorre, apresentar a grandeza da chamada de Paulo, explicar que as crises são passageiras. Eu gostaria de ler com toda a igreja o texto de referência, que está lá em 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 24, 25, 26, 27 e 30. Eu vou ler o 24, os irmãos o 25, eu o 26, os irmãos o 27, e aí eu finalizo no 30, amém? Versículo 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Amém? Irmãos, estenda suas mãos para cá, nós vamos orar pelo nosso pastor Erisvan, que vai estar aqui ministrando essa aula nessa manhã. Amém? Espírito Santo de Deus, nós louvamos ao Senhor por estarmos aqui, Deus. E pedimos ao Senhor que o Senhor mais uma vez use, meu Pai, o teu filho, o nosso pastor Erisvan, para nos ensinar, Deus, para nos instruir, nos exortar, mediante a Tua palavra, Deus, mediante o ensino daquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, presbítero Lucas. Podem sentar, irmãos.
Podem sentar. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor para a igreja. Uma alegria estarmos aqui nesta manhã na nossa escola bíblica dominical. Quero de coração agradecer a todos vocês que vieram, que já estão aqui a participar da nossa escola. Hoje é a lição de número 13, é a última EBD desse trimestre, né? Estamos fechando esse terceiro trimestre dessa nossa revista, que tem por tema geral transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias, né? Então eu espero que ao longo desses 3 meses você tenha sido fortalecido através dos ensinamentos que aqui foram ministrados. Eu espero que você tenha sido prontamente edificado pela palavra que foi ministrada ao longo desses 3 meses. Eu gostaria que o irmão Yandre projetasse o texto de referência novamente, o texto bíblico lá, o texto bíblico. Texto de referência, eu vou me valer da leitura dele. Depois da verdade aplicada vem o texto de referência. Texto áureo, verdade aplicada, texto de referência, tá bom? Depois os objetivos, isso aí, os textos de referência. O texto de referência da nossa lição de hoje está tratando da vida do apóstolo Paulo. Então, o que nós vamos fazer na aula de hoje? Nós vamos estudar um pouquinho do que Paulo viveu e do seu sofrimento, da sua trajetória ministerial, e fazermos aqui um paralelo entre a nossa realidade e extrair as lições da palavra de Deus e fazer esse paralelo da nossa vida. A nossa vida diante da realidade que estamos e a vida que Paulo teve diante da sua realidade. Então, nós lemos o texto e vamos fazer o paralelo desse texto com a nossa realidade. O que Paulo viveu, o que ele enfrentou, os problemas que ele teve que atravessar para um propósito, para um objetivo de vida. Então, Paulo é para nós uma referência bíblica, espiritual, de um cristão chamado por Deus, que compreendeu a sua chamada e que não submeteu a sua chamada e a sua vida às circunstâncias, mas sempre teve um alvo definido, porque ele sabia quem era o Deus que tinha chamado e sabia qual era a chamada de Deus na vida dele. Então, a nossa lição de hoje, voltada aqui para a igreja, para os irmãos, tem o propósito, tem a finalidade de nós compreendermos a nossa chamada. Eu vou estudar Paulo, não é apenas para a gente admirar o que Paulo passou, é para entender qual é a mensagem que o texto de hoje nos traz. Até porque o objetivo da lição desse trimestre é a gente transformar a adversidade em um cenário de vitória. E vitória implica em quê? Vitória nem sempre implica em sucesso. Quando a gente fala de vitória, normalmente as pessoas associam a um sucesso em alguma área da sua vida. Nem sempre. Por exemplo, ser preso é fracasso, do ponto de vista da nossa leitura. Para Paulo, era um cenário de vitória, ser preso por causa do nome de Jesus. Então, é bom que a gente feche esse trimestre entendendo o que Deus está falando conosco no momento que nós estamos atravessando, no mundo. Então, a mensagem que fica para nós não é que nós queremos a vida de Paulo para nós. Quem aqui diz, não, eu me candidato a receber essas quarentenas de açoite? Não, ninguém quer ser açoitado. Quem gosta de apanhar? Ou algum de vocês pedir à mãe e dizer, mãe, hoje eu amanheci com vontade de apanhar. Pode, né? Se bem que as mães diziam que menino pede taca, até pelo amor de Deus, né? Mas por causa das ações, não que faça isso voluntariamente, né? Então, Paulo apanhou por causa do evangelho. Ele diz, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos 1. Tá, que glória tem isso? Que vitória tem isso? Apanhar? Não. Apanhar por apanhar. Pedro fala isso aí, a gente precisa ir lá na carta de Pedro, quando ele diz, olha, se você sofrer por causa do nome de Jesus,
Isso tem glória. Agora, se você for perseguido porque você anda fazendo bobagem, não tem glória nenhuma nisso. Então, a questão central aqui é estudarmos a vida do apóstolo Paulo e aplicarmos isso para nós. Por que é importante o estudo dessa lição e a gente fechar com este exemplo? Porque a nossa realidade, do ponto de vista de igreja, falando de igreja, existe um abismo enorme entre o que nós estamos vivendo como igreja e o que o apóstolo Paulo e a igreja primitiva viveram. Então, qual é o objetivo? É gerar em nós ânimo por entender que os problemas que passamos são infinitamente menores do que os problemas que eles enfrentaram, do que as lutas que eles vivenciaram. Então, o objetivo é nos animar. O que é ânimo? É vida, é nos encher de vida. É a nossa alma compreender que não podemos nos tornar fragilizados diante de pequenas lutas da vida. Embora a luta ela é relativa, para um pode ser grande, para outro pode ser pequena. Mas o objetivo é nos animar, dizer, olha, você pode atravessar. Olha o que este homem passou por causa do Evangelho. Olha o que Paulo viveu por causa do Evangelho. Ele diz, eu fui açoitado 3 vezes com vara. Alguém aqui já foi açoitado com vara? Né? Cipó talvez, né? Vara não. 3 vezes com vara. Uma vez fui apedrejado. Alguém aqui já foi apedrejado? Irmãos, quando eu era criança, essa turma de futebol, né? Um colega me acertou uma pedra na cabeça. Foi só uma. Entendeu? Pensa num negócio que dói. Né? Paulo disse que foi apedrejado. Não foi só uma pedrada. Ele foi apedrejado. Por que Paulo foi apedrejado, irmãos? Por causa do Evangelho. E o que você está passando por causa do Evangelho? Você está sofrendo por causa do Evangelho? É para a gente pensar nisso aqui. Se a gente ficar só nesse texto e der o tempo, tá bom, a gente para aí mesmo. Mas eu quero que vocês, como obreiros, como líderes, e quem está lá nos grupos, viu a minha insistência para você estar aqui na reunião de hoje, e os irmãos que puderam vir a esta EBD, para você pensar, quem é que foi apedrejado por causa do Evangelho? Acho que ninguém. Né? 3 vezes sofri naufrágio. Alguém já passou por isso? Lembra do naufrágio que Paulo sofreu a caminho de Roma, quando eles vão para a ilha de Malta? Eles ficam em trevas, naquele euroaquilão, né? As tempestades, os ventos fortes, e depois eles vão dar na ilha de Malta, passando fome, e eles chegam ali a nado. O navio se destroça todo, alguns montam naquelas tábuas do navio e chegam a nado naquela ilha. Foi só um dos naufrágios. E ele diz, eu sofri naufrágio 3 vezes. Uma noite, um dia eu passei no abismo. Conhece o abismo, você? Acho que não. Você normalmente passa as suas noites no conforto da sua cama, com o ar ligado, descansando do seu labor diário. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, tem irmãos aqui que nem entram no rio, porque não sabem nadar, e é bom que não entre mesmo, porque é perigoso, né? É perigoso. Paulo está dizendo em perigo de rios. Em perigos de salteadores. Todos nós temos medo de salteadores, né? Naquele tempo, os salteadores, eles se colocavam nas estradas, né? Não tinha banco como tem para a gente fazer transferência eletrônica, então hoje são os hackers, roubam dinheiro aí eletronicamente. Naquele tempo, os salteadores ficavam nas estradas, quando as pessoas iam para fazer as suas compras ou voltando delas, eles atacavam e surrupiavam, né? Assaltavam as pessoas. E ele diz que, por que Paulo fala em perigo de salteadores? Porque Paulo era um viajante, ele era um peregrino. Ele estava exposto a esse tipo de ataque. Ele estava exposto a esse tipo de ataque. Então, por isso que ele pontua que ele, em perigo de salteadores, em perigos da minha nação. Os judeus queriam a cabeça de Paulo. Por que os judeus queriam matar Paulo?
Por quê? Os músicos, por quê? Músico sabe Bíblia, né? Por que os judeus queriam matar Paulo? Isso é pergunta de prova, irmão. Você vai nota, hã? Ele falava de Jesus. Mas sim, ele falava de Jesus. Mas outras pessoas também falavam de Jesus e não eram tão perseguidas como Paulo. Hã? Ele era o líder. Quem era Paulo antes de converter? Fariseu, doutor da lei. E o que Paulo ia fazer quando Jesus encontrou ele no caminho de Damasco? Hã? Levando o quê? Cartas para quê? Para prender os crentes. E aí Jesus encontra ele e muda a história dele. Então Paulo ele era o quê? Um perseguidor da igreja. Paulo, por ser uma pessoa altamente qualificada no que fazia, tanto do ponto de vista intelectual, financeiro, moral, um homem zeloso, Paulo era colérico, pessoas determinadas. Então, quando Paulo saía para aprender, ele prendia mesmo, entendeu? Não tinha história de escapar, não. Então, Paulo era muito útil na mão dos judeus. É mais ou menos o seguinte, você que tem um empreendimento e você perde o melhor profissional do empreendimento. E ele passa agora para o outro lado. É o que aconteceu com Paulo. Quem era alvo dos judeus? A igreja estava sendo perseguida. E agora o apóstolo Paulo se converte ao cristianismo e passa a pregar. Então, Paulo era um influenciador. Satanás sabe o potencial que você tem nas mãos de Deus. Então, quando você está sendo perseguido ou tentado, saiba que o inimigo conhece, ele discerne o potencial. Ele não é onipresente, nem onisciente, e nem onipotente. Mas ele sabe o estrago que você pode causar na arena dele, nas mãos de Deus. É por isso que ele faz tudo para deter você. Então, o que os judeus fizeram? Os judeus estavam endemoniados, já tinham matado Jesus, e agora eles queriam matar Paulo a todo custo. Por quê? Porque Paulo estava fazendo um estrago do ponto de vista de baixas de soldados judeus que estavam convertendo a Cristo. Portanto, o apóstolo Paulo relata na sua carta tudo que ele vivenciou. Olha a comparação do currículo dele de antes, né? O que Paulo era antes? Ele fala fariseu, judeus, né? Tinha dupla cidadania, judaica e romana. Paulo era um homem nobre, e agora ele passa a ser um perseguido, maltratado, perseguido pelos judeus, pelos gentios. Por que ele era perseguido pelos gentios? Porque onde ele chegava, que a idolatria imperava, e ele pregava, as multidões se convertiam. Então ele dava prejuízo financeiro para os idólatras, que viviam de vender ilusão e vender imagens. Por isso ele cita tudo isso aqui. Em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Olha só, ele cita judeus, quer dizer, os fariseus, os saduceus, os religiosos. Ele cita os gentios, mas ele cita também os falsos irmãos. Irmão, enquanto o perigo é só lá fora, dá até para a gente se esconder no meio dos irmãos. E quando o perigo está aqui dentro? Né? E quando os falsos estão, porque se é falso, é semelhante ao verdadeiro, você não sabe de cara quem é falso e quem não é. Né? A imitação copia exatamente as mesmas características. Então ele diz de perigo entre os falsos irmãos. Eu penso que aqui está o maior desafio de Paulo. É a falsidade entre os irmãos. Aqueles que estavam dentro da igreja e delatavam, diz, olha, ele está aqui, vocês podem vir pegar porque ele está aqui, entendeu? Então aqueles que entravam para a igreja com o objetivo apenas de destruir Paulo ou por outros interesses mais. Em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Bom, se você pegar isso aqui e ler e meditar, você vai entender muitas coisas interessantes. Isso aqui foi o próprio Cristo que falou que Paulo iria sofrer por causa do nome de
Jesus, seria perseguido. E agora ele relata tudo o que ele vivenciou, tudo aquilo que Cristo disse a respeito dele. Aí eu pergunto, o que é que Paulo fez com tudo isso? No final ele diz, se convém eu me gloriar, ele está dizendo, eu não me glorio de ter passado por isso e me julgar melhor do que vocês, melhor do que ninguém, porque não sou. Eu me glorio na minha fraqueza. Aí em outro texto ele diz, porque é na fraqueza que habita o poder de Cristo. Quando eu penso que estou fraco, aí eu estou forte. Louvado seja Deus. Lá em 2 Coríntios, no outro texto, ele pontua isso. Então, é bom que a gente entenda que o sofrimento não é apenas da igreja atual. O sofrimento na vida da igreja, a perseguição, as adversidades, isso desde que o mundo é mundo, todos aqueles que se propõem a servir a Deus passarão por provações, por tentações, por perseguições e por sofrimento. Então, a nossa escola bíblica se encerra esse trimestre com esse tema, com o objetivo de estimular você, de animar você a atravessar a luta que você está atravessando, glorificando o nome de Jesus, exaltando o nome de Jesus, honrando o nome de Jesus que está na sua vida, porque apesar de todas as dificuldades, você está aqui, você não desistiu, e é bom que não desista, porque não há outro caminho, esse é o caminho, mesmo em meio às lutas e adversidades. Então, o comentarista, ele fala sobre um chamado em meio às perseguições. Aí, irmão Yandro, você pode ir andando com o slide, não vou me prender tanto a ele, mas para os irmãos acompanharem, por favor. Então, o primeiro ponto da lição, ele vai trabalhar isto, um chamado em meio às perseguições. Irmãos, o chamado, ele tem a ver com a vocação, né? Vocação. Se você for na escola secular, vocação é o quê? É uma tendência, né? Fulano tem uma tendência para ser advogado, tendência para ser pedreiro, para ser carpinteiro, para ser construtor, e aí vai, para ser médico. Então, nas profissões é uma tendência. Não que a profissão não possa ser um chamado, um sacerdócio, mas o conceito. Agora, o chamado, na visão bíblica e espiritual, é uma voz que grita dentro, que grita no coração, na alma, na minha consciência. O chamado, ele te impulsiona. É o lugar aonde ninguém pode substituir você. É no chamado. Você pode estar em qualquer lugar, pode mudar para qualquer lugar, mas o chamado é uma voz que vai gritar dentro de você. Por isso que Paulo passa tudo isso, por quê? Porque ele sabia, primeiro, quem tinha chamado ele. Segundo, para que ele era chamado. Lá em 1 Coríntios 9,16, se não me engano, ele diz, ai de mim se não anunciar o evangelho, porque me é imposta essa obrigação. Eu ouço pessoas dizer assim, olha, eu não tenho chamado para evangelizar. Irmãos, o chamado para evangelizar, ele é universal. Ele é para todos. Você pode não ter chamado para ser um obreiro, para ocupar uma função, para liderar um grupo. Talvez o seu chamado seja diferente. E, de fato, Efésios 4:11, a Bíblia diz, e ele mesmo deu uns para. E aí cita apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Então, existe diferença de ministério dentro do corpo, mas o chamado para anunciar o evangelho, ele é universal. Cada coração com Cristo, já disse alguém, é um missionário, e cada coração sem Cristo é um campo missionário. Então, todos nós somos chamados para anunciar a Cristo, para levar Cristo às pessoas. Então, não existe pessoas que não são chamadas. Não, meu chamado é só contribuir. Não, Deus te levantou para contribuir. Isso é um ministério que Deus te deu no corpo. Mas você não está isento de falar de Jesus, de testemunhar de Jesus, no seu trabalho, na sua casa, para o seu parente, aonde você estiver. Porque o chamado à salvação e o chamado à pregação, ele é universal. Agora, teu ministério da pregação é outra coisa. Teu ministério pastoral é outra coisa. Agora, tem pessoas que nunca serão um pastor de uma congregação, de uma igreja, mas ele é um apacentador.
o chamado dele é pastoral. Dentro do corpo, dentro da igreja, existe diferente chamado. Um dia a gente pode falar só sobre isso, sobre os 5 ministérios específicos da igreja. Então, Paulo, ele reconhecia que Deus havia chamado ele. Aí eu pergunto, as pessoas aprovaram Paulo de pronto? Lógico que não. Quando Deus fala com Ananias em Damasco para ir orar por Paulo, porque ele fica cego, e ele está agora em Damasco, ao invés de prendendo, né, ele vai com a Polícia Federal, com toda aquela operação, para prender coercitivamente, ouvir os irmãos ali. Não, ao invés de delegado, ele agora é um cego que está escondido numa casa, orando, porque teve uma visão e mudou completamente o seu entendimento acerca de Deus, de Cristo e da sua palavra. E aí Deus fala com quem? Com o pastor lá de Damasco, Ananias. Diz, Ananias, vai à rua chamada direita, vai na casa desse irmão, porque lá tem um cidadão chamado Saulo de Tarso, que eu tive um encontro com ele, ele está cego e está orando, e ele já recebeu a revelação que você vai lá. O que Ananias diz? Ele falou, não, Senhor, esse homem aí eu já ouvi que ele anda matando todo mundo. Lembra de Estevão, Jesus? Lembro, pois ele estava lá, ele foi que aprontou aquela perseguição lá e consentiu na morte de Estevão, eu não vou lá. Ananias falou, eu não vou lá. Ele falou, não, eu estou dizendo para você ir orar por ele. Esse homem é para mim um vaso escolhido. Ele é um vaso escolhido. E eu vou lhe mostrar o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Aí Ananias, então, está feito, eu vou. Parece que quando o Espírito Santo falou que ele ia sofrer, né? Falou, não, então se é para ele sofrer, eu estou dentro, porque ele tem que pagar tudo que ele fez, né? Então, nós temos isso, a gente quer ver as pessoas que erraram pagar pelo erro delas. É uma questão da nossa, né? Humana, a gente quer se vingar de alguma forma, ainda que não diretamente, mas a gente quer ver aqueles que erraram pagar pelo erro que cometeram. Então, o apóstolo Paulo, ele é o exemplo de obreiro que cumpre a sua missão, mesmo num contexto de perseguição e desprezo. Mas ele cumpre desde o começo, por quê? Paulo não dependeu de aprovação de ninguém. Paulo não dependeu de aplauso. Ele tinha convicção. Ele disse que não foi imediatamente para Jerusalém, onde estava a sede da igreja, mas ele já sai de Damasco testemunhando. E ele chegava na igreja e as pessoas não queriam nem saber dele. Falou, esse aí é perseguidor, esse é um falso, ele está entrando aqui, mudou de estratégia, ele veio para o meio. Então ele foi acusado disso, ele foi perseguido. Então o chamado de Paulo se dá em meio às perseguições. Mas ele é uma luz que brilha nas trevas. O plano de Deus para o apóstolo Paulo era algo extraordinário. Ninguém estava vendo, mas ele viu, ele conseguiu enxergar. Pode ser que ninguém reconheça de início a sua chamada, mas continue crendo nela, continue caminhando, continue certo de que aquele que lhe chamou é poderoso para cumprir com o chamado. Mas o cenário é diverso, não importa. Deus não trabalha com cenário, Deus trabalha com a palavra dele. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Então, por que nós ficamos tão apegados a cenário, né? A gente se apega tanto às circunstâncias. Mas a coisa está complicada aqui. Não, até a Bíblia diz isso, mas está tão difícil. O cenário é tão complicado. Você vive pela palavra ou por cenário? É isso que a gente precisa sair daqui entendendo nesta manhã. Um chamado e minhas perseguições. E Deus levanta o apóstolo Paulo para cumprir essa missão. Os cristãos da igreja primitiva, eles pregavam o quê? A salvação em Cristo. Pregavam o arrependimento. Irmãos, a pregação do evangelho é algo simples. Jesus não veio para complicar nada, ele veio para simplificar. A pregação, ela é simples. A questão é que ela tem que ser acompanhada de convicção. Ela tem que ser acompanhada de amor. Alguém já disse que a Bíblia é uma verdade dura demais para ser dita sem amor. A pregação precisa ser pregada com amor. E eu não posso revelar o amor de Deus se eu não tenho esse amor no meu coração. Eu não dou conta de passar por essas adversidades se eu não tiver amor, se eu não tiver convicção de quem me chamou e de qual é o chamado. E esse amor impulsionou Paulo a não desistir. A questão aqui não é só falar da trajetória de Paulo, vamos fazer outras aplicações,
Mas Paulo é a pessoa escolhida para fechar esta lição com o seu exemplo. E Paulo foi rejeitado. Quando chega em Jerusalém, por causa da perseguição, os irmãos, quem é que quer incômodo, irmão? Ninguém quer alguém na sua casa que vai atrair perseguição, que vai atrair problema. Então, quando Paulo chega na igreja de Jerusalém, os irmãos levam ele até Cesareia, embarca e mandam ele de volta para Tarso. E aí Paulo vai para Tarso. Quer dizer, é um homem escolhido, é um homem chamado por Deus. Foi o próprio Jesus que apareceu para ele. Paulo não ouviu a voz de um anjo, não. Cristo apareceu para ele e revelou todas as coisas. Ele diz lá em 2 Coríntios 12 que ele foi arrebatado até o terceiro céu. E o que ele ouviu no céu? Coisas inefáveis que aos homens não é lícito falar. Até o terceiro céu. Eu pergunto, Paulo não era um homem qualquer. Era um homem chamado, separado, ungido por Deus para uma missão nobre. No entanto, ele se submete às coisas mais simples. Você vai ver que na crise que a igreja enfrentou em Jerusalém, porque essa questão de crise, irmãos, ela não é de agora. Ela sempre teve. O Egito não enfrentou fome, o mundo da época. Deus não levantou José para ser um provedor, um salvador daquele povo. Crises sempre aconteceram. Seja crise política, crise econômica, crise social, crise espiritual. O apóstolo Paulo, por que ele escreveu essas cartas? Paulo escreveu as cartas por causa das crises nas igrejas. Qual é o propósito das cartas? É revelar para nós como foi a igreja primitiva. Do seu fervor, as suas crises também. O que as crises revelam? As crises revelam a fragilidade humana, as nossas limitações. As crises revelam isso, que não há perfeição neste mundo, que Cristo morreu para nos salvar, mas que ainda tem algumas estações na caminhada até a perfeição de todas as coisas. Então eu preciso reconhecer que Deus, o nosso Salvador, que chamou Paulo e que nos chamou, ele está conosco independente das crises. Então o primeiro ponto da lição fala de chamado, o segundo, de socorro em tempo de crise. Quando precisamos de ajuda, Deus é o nosso socorro. Salmo 121, o que está escrito? Eleva os meus olhos, de onde me virá? O meu socorro vem de onde? Do Senhor que fez o céu e a terra. A Bíblia diz que se não for o Senhor que edifica a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Portanto, cabe a mim e a você compreender que Deus é um Deus presente. Esteve presente na vida de Paulo. Em tudo aquilo que ele passou, Deus estava presente. E eu quero dizer aqui a você uma coisa. Deus, ele está presente nas nossas vidas, irmãos, em todos os momentos. Você já teve momentos de desânimo na sua caminhada? Pois é, mesmo nesse momento de desânimo, Deus está presente. Deus está presente na sua vida, na sua casa, no seu casamento, em meio às suas lutas. Há momentos que a gente ora e parece que a oração não passa do fogo, do teto. Há momentos que a gente ajoelha para orar e as palavras somem, não tem assunto. Parece que o céu é de bronze. Parece que o Espírito Santo não está ali. Isso acontece com quem tem muita fé, com quem tem pouca fé. Isso acontece com todos. Todos nós estamos sujeitos a isso. Agora, Deus, ele é o nosso socorro bem presente na angústia, diz a Bíblia. Pelo que não temeremos, Salmo 46. Ainda que a terra se mude. A terra mudou? Não, está só sendo sacudida, né? Mas não mudou. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã. A Bíblia diz que as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Estamos vivendo isso. As nações agitadas, o mar agitado. O mar fala de nações. O mundo está agitado. Mas Deus é conosco.
A presença de Deus precisa me trazer ânimo, independente do que esteja acontecendo. Quando aqueles discípulos do caminho de Emaús não reconhecem a princípio que era Jesus, ele fala assim: ó nécios de coração, ó ignorantes. Por que vocês não reconhecem? Mas o entendimento deles estava tapado, é natural. Eles não tinham ainda o Espírito Santo, mas nós temos o Espírito Santo. Só depois que Jesus foi, o Espírito Santo veio para morar em nós, para habitar em nós, para estar dentro de nós. Então, esse ponto 2, toda crise, todo período de crise, ele é acompanhado pela presença. Fala, como, pastor? Sadraque, Mesaque e Abednego viveram uma crise, sentença de morte. Quem apareceu lá na fornalha? Ele, Jesus. Daniel não foi condenado a ser morto pelos leões? Quem apareceu para livrar Daniel? Jesus apareceu ali para livrar Daniel. Então, ele está presente. Ele está presente com a igreja. A mensagem que fica para nós no fim desse trimestre é esse: você é chamado, mas a igreja, o mundo está enfrentando uma crise, e eu não preciso de discurso. O que é que eu preciso? Da presença. Eu só preciso ter convicção que ele está presente. Por que que Paulo não sucumbiu? Porque ele sabia quem estava com ele. Naquela embarcação lá, quando o capitão do navio e o comandante estavam muito preocupados com toda a dificuldade que eles estavam atravessando, Paulo aparece e diz: olha, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo essa noite. Você quer saber o que ele disse? Ele não estava dando muita moral para o que Paulo dizia, mas ele diz: olha, não vai morrer ninguém desse navio aqui, porque Deus falou: Paulo, eu te dei todas as almas que estão aqui no navio. O navio vai se arrebentar, mas vai escapar todo mundo. Por quê? Porque Paulo estava dentro do navio, e Deus estava na vida de Paulo. Mais de 200 pessoas, apenas um. Mas Deus visita esse um. Deus não fala com o comandante do navio, Deus não fala com o centurião que estava levando os presos, Deus fala com Paulo. Você precisa entender que em meio às crises é com você que Deus quer falar, é com você que Ele vai falar, é a você que Ele vai entregar a mensagem, para que você seja o porta-voz, o profeta, o atalaia de todos aqueles que navegam com você. Agora, eu não posso ser chamado e, em meio à crise, me comportar como se comportaram o capitão do navio, o comandante, o centurião, achando que eles é que tinham o poder de salvar. A gente ouve muito desse momento, receita pronta, estratégia. A internet é uma ferramenta poderosa nesse tempo de crise, de isolamento, e aí a gente assiste muitas coisas, tem muita gente trazendo receita pronta. Irmão, não tem receita pronta para algumas coisas, não. Não tem coach que dê conta de algumas questões. Os seus conhecimentos, as suas estratégias, no momento da crise, no momento da dor, funciona nada, irmão. O que funciona é a presença de Deus com você. Tem coisas no coração que não há estratégia, não há conhecimento que alcance. Como é que você pode arrancar motivação e ânimo quando você mesmo está sucumbido, como estava Elias lá no monte, na caverna? Aí a Bíblia diz que vem um fogo, vem um vento, Deus não está nenhum nem outro, mas vem uma brisa suave, e a voz de Deus está naquela brisa. Deus não está no fogo, não está no vento, e diz: o que você faz aqui, Elias? É nas cavernas da vida que Deus se apresenta, não da forma que eu acho ou que eu quero, porque a gente é muito dado ao espetáculo, ao show. Não, Deus se revela e se apresenta do jeito dele, da maneira dele. Eu preciso estar aberto a isso, eu preciso ter o coração rasgado, arrependido, porque na crise a soberba é abatida. Quantas pessoas estão dizendo coisas que Deus nunca disse? Nós vivemos diferentes situações nesta pandemia. O primeiro momento, quando começou, foi
o resgate de muitas profecias, de gente falando, áudio para todo lado, né? Querendo dar resposta a uma coisa que ninguém tinha resposta. Aí depois silenciou, né? Vocês viram que silenciou? Vai, troca áudio, vídeo, acabou. Não vai dar certo isso, entendeu? Porque Deus está olhando para este mundo com um olhar de amor, de misericórdia, e a palavra dele é a mesma. Eu preguei uma mensagem bem no começo aqui, em Lucas, quando ele diz assim: vai acontecer pestes, fomes, guerras. Olhais, não vos assusteis. Tá, então o que eu preciso me apegar? Nisto. Ele está dizendo, vai acontecer um monte de tragédia. O que cabe a mim que sou chamado? Não assustar. Não me apavorar. Não ter medo, mas continuar firme. Ele diz mais na frente, vigiai e orai. Aí sabe o que assusta? É que a gente deixa de fazer a lição de casa para querer entender aquilo que não é para ser entendido. O que Jesus nos mandou fazer em meio às tribulações? Vigiar e orar. E pregar o Evangelho. E por que a gente tem tanta dificuldade de obedecer o que já está claro e quer entender aquilo que está obscuro, aquilo que não está revelado? Eu preciso me centrar naquilo que já me foi dito, naquilo que está claro, naquilo que está revelado. E superar a crise não é pela minha força, pela força do meu braço, é pela fé nele. Toda a crise que o mundo atravessa, nós só chegamos até aqui porque Deus vem conduzindo esse mundo através da sua palavra. E é através da palavra de Deus que a gente vai atravessar tudo isso. Eu termino esta lição no terceiro ponto, dizendo a provisão de Deus em tempos difíceis. Quantos que acreditam na provisão de Deus? Amém? Amém? Deus, ele é provedor. Deus, ele é o Deus que provê. Agora, você fala, mas provisão, e por que Paulo passou aquilo? Se Deus é provedor, Paulo não falou que passou fome ali? Falou ou não falou? Alguém se apega ao salmo que diz assim, eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Como é que Paulo passou fome? Depois de Cristo, o maior profeta, o maior apóstolo, o maior pastor da igreja primitiva. Como é que Paulo passou por isso? O problema é que o nosso conceito de provisão, ele está apenas voltado para o dinheiro. E eu quero nessa manhã abrir mais esse conceito baseado na Bíblia, para você entender. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? O mundo diz assim, a alegria vem das tripas, mas a Bíblia está dizendo que a alegria do Senhor é que é a nossa força. Ou seja, a presença dele em nós é que nos fortalece. Porque tem gente com a barriga cheia, tem gente com dinheiro, mas entendendo que não compensa viver. Então a verdadeira alegria, ela não vem do meu sustento. Ela vem do meu Senhor. Ela vem de Jesus. Essa é a verdadeira provisão. Deus provê de diferentes formas e diferentes coisas. Deus não está limitado, mas é que o conceito de provisão para a igreja moderna, ele está diretamente ligado a dinheiro, a poder, a isso e aquilo, né? É tanto que, na maioria das vezes, os testemunhos que a gente ouve estão diretamente relacionados a coisas, ou seja, a pessoa diz, olha, eu estava arrebentado, mas agora eu estou bem, por quê? Porque eu resgatei meu carro, minha empresa, isso e tal. E Paulo, o que esse homem resgatou? Nada. Aliás, ele perdeu o que tinha. Ele abriu mão das posições. Para quê? Ele disse, se tem alguma coisa que eu tenho que me gloriar, é nas minhas fraquezas. Porque é nela que habita o poder de Cristo. Ele está dizendo, mesmo em meio a tudo isto, eu estava preso, mas não faltou alegria na minha vida. Eu estava preso, mas lá na prisão eu preguei para os presos. Eu estava em naufrágio, mas não foi ao capitão e ao centurião que Deus deu a direção para sair. Foi a mim que Deus deu a palavra. Você não precisa se sentir menor ou pior porque está atravessando uma crise. Porque Deus é com você. Você tem a palavra.
Deus tem provido palavra para nós. Deus tem provido alegria no nosso coração. Eu não estou dizendo que essas coisas não têm o seu valor e não são boas, mas a nossa vida não pode estar condicionada a isto. A nossa vida não pode estar condicionada à provisão material para que a gente tenha alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus é provedor de alegria. Quer ver outra coisa que Deus provê da nossa vida? Paz. Amém? Paz. Jesus Cristo falou: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Deus tem provido paz na sua vida? Paz na sua casa? A paz é um patrimônio, irmãos, num mundo tão turbulento como esse. E paz não é ausência de guerra, porque a gente pode estar no meio de uma guerra, mas ter paz. Paulo estava no meio disso, mas ele tinha paz. Sabia que o navio ia naufragar, mas ele estava em paz. Por quê? Porque o objetivo dele era atender o chamado. E o chamado tem a ver com a salvação, com a libertação espiritual. Então eu quero te chamar nessa manhã para olhar para a palavra de Deus e para Ele como Ele realmente quer se revelar a você. A gente não pode ter um olhar torto, às avessas. O louvor está sempre presente nos nossos lábios, deve estar. E no coração como forma de gratidão. Deus sempre provê em meio às dificuldades. E Deus provê tudo. Para um Elias que está querendo morrer, que Elias deitou debaixo do zimbro e falou: olha, eu agora morro. Tipo assim, Elias falou: eu não vou levantar nem para buscar comida. Agora vai morrer aqui. E aí Deus chega nele e o desperta. Diz: não, Elias, você precisa comer pão e beber água. Está aqui o alimento. Porque longo é o teu caminho. E a palavra nesta manhã que eu trago para você enquanto pastor é essa: coma pão, beba água, se alimente, porque você tem uma jornada pela frente. O propósito de Deus para nós é que sejamos testemunhas do Evangelho, é que a gente possa ser instrumento dEle, é que a gente possa ser boca dEle, num mundo sem esperança, num mundo sem Deus, num mundo sem entender nada. A explicação para tudo que está acontecendo está aqui. Não há nada de novo nesse mundo, não há nada que a Bíblia não diga que iria acontecer. Nada pode nos pegar de surpresa, porque está tudo escrito aqui. Mas qual é a palavra de Jesus para nós? Ele diz: não assuste, não assuste, não tenha medo. Por quê? Eu estou com vocês todos os dias, até o fim, até a consumação dos séculos. Eu não vou deixar a minha igreja, eu estarei com vocês. E tem mais: eu estou indo, mas eu vou mandar o Consolador. O Espírito Santo vai estar com vocês para sempre. Ele veio para consolar as nossas dores, os nossos dilemas. Ele diz: eu não vou deixar vocês órfãos. O Espírito Santo vai estar com vocês, eu vou voltar para vocês. A presença do Senhor é conosco. E eu termino essa lição dizendo: nada é mais importante do que a presença. Qual é a maior provisão de Deus para nós? A presença dEle conosco. Amém? Quantas pessoas estão enganadas porque o seu alvo são os presentes de Deus, né? Não é a presença. Se o presente que Deus te dá te alegrar mais do que a presença dEle, está errado. Você precisa resgatar o relacionamento com Ele. A presença é mais importante. A presença é a maior fonte de sustento, de alegria. A presença é a maior fonte de estabilidade. Não busque estabilidade em coisas, busque a estabilidade nele. Porque estando nele, você pode estar no monte ou no vale, ou na planície. Se você estiver em Deus, você jamais será sucumbido, jamais vai ser destruído. Porque esse é o tema. Perseguido, maltratado, mas não derrotado. Derrotado jamais. Agora, o conceito de derrota para o mundo não é o mesmo para nós. Perder uma batalha, não ter uma determinada conquista, não significa derrota. Não. De jeito nenhum. Para Deus é diferente. Derrota é sair do propósito. A maior tragédia para um crente, para um cristão,
é afastar-se do propósito. É se tornar o corpo de Cristo um membro do corpo ineficiente. O que é que se faz com um membro do corpo que não cumpre a sua função? Quando a perna adoece, o médico vai lá e o ortopedista retira o pé, senão vai comprometer o corpo. Então, o membro do corpo apodrecido, adoecido, contamina todo o corpo, se não for tratado. E o que é que trata? A palavra de Deus. Aí eu pergunto, o que é que você está escutando? Eu vejo algumas pessoas dizendo assim, pastor, eu não tive tempo de assistir o culto, a live, não estou podendo ir. Tá, mas o que você assistiu durante esses dias? Assiste fofoca, piada, pegadinha, qualquer coisa, mas não assiste. Então, sinceramente, um crente que não dá conta de ficar 40 minutos, 1 hora, 1h30 assistindo um culto, mas fica 2h30 vendo um filme no cinema, ou vendo as suas séries, qual o problema disso? Não, nada. Desde que isso não tome a maior parte do seu tempo. Agora, é muita hipocrisia nossa dizer, eu não dou conta de assistir culto na live, mas dá conta de passar o dia inteiro no WhatsApp mandando áudio para lá e para cá. Tem uns memes agora, eu não sei muito isso, mas vejo os meninos comentando, né? Não sei nem de onde vem, mas dizem, enfim, a hipocrisia, não tem isso? Estão falando isso aí, eu já ouvi. Eu já ouvi isso, né? Enfim, a hipocrisia, não é? Diz, não, eu não dou conta, pastor. Assisti o culto, não dei conta e tal. Mas o que você fez o dia inteiro? Que crente é você? Em meio à pandemia tem gente morrendo. E você vem me dizer que é enfadonho assistir um culto? Ah, eu não vou no templo, porque eu sou de risco. E onde é que você está? Está no mercado, está em tudo quanto é lugar. Não, eu sou de risco. Irmãos, o vírus não está aqui na igreja. Não, aqui não tem vírus. O vírus está nas pessoas, a igreja é um espaço. E se você frequenta, vai no banco sacar dinheiro, está aqui o bancário. Tem lugar mais contaminado que esse, que você põe ali 300 mil pessoas botando o dedo naquelas teclas ali? Tem gente que chega na igreja e senta com medo no banco, achando que está cheio de vírus. Não tem vírus, irmão, aqui. Tá? Fica tranquilo. Congregue, pode participar. Agora, nós vamos continuar vigiando do mesmo jeito. Máscara, higienizando tudo, não pegando na mão, não abraçando, não conversando muito perto. Isso é vigilância. Agora, ficar 6 meses sem vir no templo e nem assistir os cultos, que crente é você? Que fé é a sua? Que fé é a sua? Esse é o meu dever, o meu papel, falar. Que Deus me colocou como atalaia. A crise, ela revela de que lado nós estamos, é só isso. Se você não tem apetite por Deus, não tem vontade de cultuar, de congregar, de ouvir a palavra, você precisa desconfiar da sua fé. Nós não trabalhamos com opressão, ninguém deve ser obrigado a nada. Isso aqui é privilégio, uma oportunidade. Pastor, sou obrigado a vir na igreja? Não, jamais. Não é obrigado. E é tão bom quando as pessoas conversam conosco e pedem orientação, porque a gente está para orientar. Olha, você pode fazer assim, assim, assim. Agora tem gente que sumiu no primeiro dia da pandemia, nunca mais apareceu, não deu satisfação. Pastor, não vou por causa da pandemia, mas está no churrasco. E ainda aposta ainda, né? Cara de pau. Entendeu? Está no churrasco, está na farra. Então, que fé é a sua? De onde é que vem a sua provisão? De onde é que vem a sua alegria? De onde é que vem a sua satisfação? O grito desta manhã é este: vitória é atravessar todas as coisas sem deixar de lado a nossa fé, se abandonar a nossa aliança e o nosso compromisso com Deus. Vitória é permanecer no chamado, mesmo que muitas coisas deem errado. Todos nós aqui perdemos um amigo, um parente, sofremos alguma perda em meio a isso, mas isso não pode nos parar como igreja. Apesar de estar sofrendo, apesar de muitos ter sido contaminados e já superado,
Mas nós precisamos continuar caminhando e prosseguindo, porque há um céu que nos aguarda, há uma trajetória para a gente cumprir aqui. Então eu quero nesta manhã encerrar essa escola dizendo, coloque lá na conclusão, por favor, para eu ler com os irmãos, e Ander, lá na conclusão, eu quero terminar com vistas a uma melhor compreensão, há que se dizer que os dias de Paulo não eram melhores do que os dias de hoje. Mas podemos afirmar que Paulo superou as suas crises buscando o quê? Devemos, de igual modo, possuir a fé necessária para descansarmos no Senhor. Amém? Eu quero te chamar ao lugar do descanso nesta manhã. Não existe descanso se não for no Senhor. Não existe descanso se não for em Deus. As tuas coisas não podem te dar descanso, não podem te dar satisfação, não podem te dar alegria. Eu quero convidar, por que eu convoquei todo mundo? Porque esse dia de hoje é um marco para nós aqui. É um marco. Nós precisamos rever a nossa chamada. E Paulo para nós é uma referência nesta manhã. Porque nós estamos vivendo uma crise mundial. Mas a crise não define a minha vida. A crise não pode definir a minha vida. Mas ela revela o meu caráter. Ela revela o meu nível de compromisso com a aliança que eu tenho com Deus. A crise revela isto. Mesmo em meio à dor, Paulo entendeu que o seu chamado era maior que a sua dor. Diga comigo, o meu chamado é maior que a minha dor. Amém? Vai ter momentos que você vai estar com o coração sangrando. Vai ter momentos que você vai estar profundamente machucado. Porque você não alcançou coisas que você projetou. Porque você perdeu pessoas. Porque você perdeu patrimônio. Porque você está frustrado. Porque você sofreu uma profunda decepção. Mas você tem que lembrar disso. Que o seu chamado é maior que a sua dor. Quem vai definir a sua caminhada não é a dor, não é a crise, não é o problema que você está vivendo. Quem vai definir a sua chamada é aquele que te chamou. E você precisa aprender a descansar nele. Esse descanso aqui tem a ver com confiança, tem a ver com entrega e tem a ver com compromisso. Descanso não é ficar parado. A pessoa pensa, é para descansar, então eu vou aproveitar. Não. Descanso é sinônimo de você entregar e confiar inteiramente. Eu vou caminhar, mas eu vou caminhar nele. Por que você vai continuar lutando com o seu empreendimento? Por causa do Senhor. Porque eu confio nele. Eu não confio nas minhas estratégias, eu confio no Senhor. Se essa porta ele me abriu, se isto é uma missão de vida, eu vou seguir. Então isso aplica para qualquer área. Continue caminhando, mas descansando nele. Amém? Vocês podem cantar. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então, Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro. Sim, Deus proverá. Deus proverá. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então, Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro. Sim, Deus proverá. Deus proverá. Amém? Permaneçam aí. Nós vamos nesse momento ofertar, irmãos. Eu quero que você fique em pé, nós vamos orar. Após a oração, nós já iremos ofertar. Os oficiais já estarão passando e recolhendo a oferta aí mesmo no banco. Coloque sua mão no peito. Pai, em nome de Jesus, nós estamos finalizando essa aula, essa escola bíblica. E a tua graça está sobre nós, ó Pai. O teu favor está sobre as nossas vidas. Longe de nós querer, ó Pai, entender aquilo que não é para ser entendido.
mas longe de nós afastar do chamado do Senhor, do propósito do Senhor. Eu quero rogar pela igreja que o Senhor nos confiou a responsabilidade de servir, que ninguém se perca, Pai. Os que estão longe, que cheguem perto. Que cada um tenha claramente o discernimento da chamada, do propósito do Senhor. Meu Deus, que as crises não definam a nossa caminhada, mas que o descanso no Senhor possa nos atrair a cada amanhecer, para que possamos, meu Deus, viver uma vida tendo no Senhor a nossa fonte de alegria, a provisão, o sustento, a paz, a graça do Senhor sobre nós, ó Pai. Porque tudo é para o Senhor, toda glória é para o Senhor, toda honra pertence ao Senhor. Eu oro por aqueles que ofertarão neste momento, ó Pai, uma oferta de gratidão ao Senhor, de louvor ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem trazido na área financeira e material. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Assentem, por favor. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Você pode cantar? Eu te chamei. Então, deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Obrigado, vocês podem sentar. Deus abençoe. Irmãos, nós vamos agora, nesse momento, finalizar a EBD. Eu fiz uma convocação para os obreiros e líderes estarem aqui. Se tem alguém que veio só participar da EBD, nós vamos encerrar agora. E em seguida a gente continua com a reunião. Todas as pessoas que têm cargo, que têm função na igreja, que são obreiros, permaneçam para nós conversarmos agora a respeito da pauta que preparamos. De pé, vamos orar agora encerrando a EBD e a gente segue mais um tempo com a reunião e com a nossa programação que preparamos hoje para os obreiros, tá bom? Eu quero, nesse momento, já impetrar a bênção, já oramos aqui, eu quero impetrar a bênção apostólica, terminando a nossa EBD. Estenda as suas mãos, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você, sua casa e a sua família, não só hoje, mas para todos sempre. Todos em uma só voz digam amém. A vitória pelo sangue. Se Deus é por nós, posso todas as coisas. Operando Deus, o Senhor é o nosso pastor. Assentem os que forem ficar na reunião, por favor.